O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A luta de Martin Luther King não foi em vão. Seu sonho continua sendo um farol de esperança para todos aqueles que buscam um futuro melhor. Após conversarem com Martin Luther King, Laura e Miguel foram envolvidos por um estranho brilho. Ao se recobrarem do lapso temporal, Laura e Miguel são cercados por guardas armados. Olhos frios os encaram, enquanto um soldado alerta com voz cortante: Não tentem nada, ou não viverão para se arrepender. Os dois são conduzidos ao posto de comando. Os passos firmes dos soldados ecoavam no piso frio enquanto Laura e Miguel eram arrastados pelos corredores sombrios da unidade militar. Sem documentos, não havia margem para explicações, apenas olhares duros e canos de fuzis apontados. No escritório do comandante, cada segundo pesava como uma sentença. Quem são vocês? Viemos da Áustria. Somos jornalistas austríacos. Queremos escrever sobre o Führer, destacar sua grandeza. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O comandante trocou olhares com seus subordinados. Se pudermos entrevistá-lo, garantiremos uma representação fiel de suas ideias. O destino do casal agora pendia entre uma audiência com Hitler ou uma condenação sem volta. Ah, os jornalistas austríacos. Que honra. Então vocês desejam escrever sobre mim, sobre minha vida, minha trajetória? Sim, Führer. Acreditamos que sua história é algo que o mundo precisa conhecer. Espero que a verdade sobre minha história seja fiel. Há muitos equívocos por aí. Desejo que vocês apresentem um retrato preciso do momento atual, pois a verdade é uma arma poderosa e nas mãos erradas pode ser perigosa. Mas estou disposto a correr o risco. Acredito que o povo alemão e o mundo merecem ouvir minha versão dos fatos. Levem-nos para um salão mais reservado. Podemos conversar com mais privacidade. Aproveitem que o Führer está com eles e confirmem a história desses dois. Confiram se não são espiões infiltrados, querendo saber nossos planos. Então, já que são jornalistas austríacos, devem saber que eu nasci em Braunau, uma pequena cidade austríaca, quase insignificante, mas foi lá que tudo começou. Sua infância moldou o homem que o senhor é hoje, Führer. Eu nasci em 20 de abril de 1889. Meu pai era um homem de pulso firme, um oficial. A disciplina era tudo para ele. E sua mãe, Führer? Clara. Ela era diferente do meu pai, um coração bondoso. Ela sempre me apoiou, especialmente com minhas ambições artísticas. Ambições artísticas? Sim. Eu queria ser um pintor, um artista. Mas Viena não concordou. A Academia de Belas Artes. Eles não viram o meu talento. Eles disseram que eu não tinha capacidade. E depois disso, Führer? O que aconteceu? Depois disso, Viena, a cidade me engoliu. Na juventude, Hitler enfrentou dificuldades financeiras em Viena, vivendo em abrigos e absorvendo o antissemitismo local, alimentando seu ódio contra judeus e minorias. A pobreza, a humilhação. Eu vi o pior da humanidade ali, e quem lucrava com isso. As ruas sussurravam a verdade, uma verdade que ninguém mais parecia enxergar. O judeu, por trás de cada infortúnio, de cada fracasso. Eles controlavam o dinheiro, a imprensa, até a arte. Tentavam me impedir, me calar. Mas como o senhor chegou a essa conclusão, Führer? Devido à guerra, à traição, a Alemanha apunhalada pelas costas. Os judeus estavam por trás disso. O senhor acredita que os judeus foram responsáveis pela derrota alemã na Primeira Guerra? Acreditar? Eu sei que é a verdade, a única verdade. Führer, o senhor serviu na Primeira Guerra Mundial? Sim, eu me alistei, pelo meu país, pela Alemanha. Como o senhor enfrentou esses momentos? Eu era um mensageiro, arriscava minha vida nas trincheiras, vi horrores que nenhum homem deveria ver. Hitler fala em poucos minutos. O ar pesa, carregado de tensão. Seus olhos percorrem a sala e então ele começa. Palavras afiadas, carregadas de fúria e desespero. Ele descreve os horrores das batalhas, o sangue derramado, a destruição implacável. Cada frase é um golpe, revelando o caos e o desespero do fronte. O silêncio ao redor é absoluto. O peso da guerra se materializa em cada sílaba. O senhor foi ferido, não foi? Recebeu condecorações por bravura. Bravura? O que isso significa quando seu país é traído? Quando a derrota é imposta a você? E como o senhor recebeu o Tratado de Versalhes?
Versalhes, uma humilhação, uma facada nas costas do povo alemão. Nos roubaram nossa honra, nossa terra, nosso futuro. O artigo 231 do Tratado de Versalhes atribuía à Alemanha e seus aliados a culpa pela guerra, tornando-os responsáveis por todas as perdas e danos aos países aliados. A Alemanha, em especial, deveria arcar sozinha com os prejuízos e reparações do conflito. Nos países vencedores, as ilustrações destacavam que a Alemanha deveria pagar pelos danos causados, seja por terra, ar ou mar. Mas, para nós, isso era visto como uma imposição injusta e humilhante. Mas eu não permitiria que isso continuasse. Eu não deixaria a Alemanha morrer. Nos anos 1920, Hitler entrou no Partido dos Trabalhadores Alemão, que depois virou o Partido Nazista. Ganhou destaque por seu carisma e discursos inflamados. E foi então que vi a necessidade de um novo movimento. Um movimento que libertasse a Alemanha das correntes de Versalhes. E foi assim que o senhor se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemão? Eles tinham a chama, o potencial, mas precisavam de liderança. Precisavam de alguém que pudesse acender o fogo no coração do povo alemão. E o senhor se tornou essa pessoa? O povo me escolheu. Eles viram em mim a força, a determinação, a visão de um futuro melhor. Em 1923, liderou o Putsch da cervejaria, uma tentativa fracassada de golpe para derrubar o governo da Baviera, que resultou em sua prisão. Na cadeia, escreveu Mein Kampf, expondo sua ideologia antissemita e planos expansionistas. Vamos marchar sobre Berlim. Vamos derrubar o governo corrupto e traidor. Vamos restaurar a glória da Alemanha. Mein Kampf, minha luta. Aqui vou expor a verdade. A verdade sobre os judeus, sobre os comunistas, sobre todos aqueles que conspiram para destruir a Alemanha. Condenado a 5 anos após o putsch da cervejaria, Hitler cumpriu apenas 9 meses, beneficiado por pressão de simpatizantes e instabilidade política. E com o apoio do povo alemão, ascendi ao poder. Fui nomeado chanceler em 33. A ascensão dele foi rápida. E assustadora. Em 1936, Hitler usou os Jogos Olímpicos para promover a supremacia ariana. Mas foi desmentido por um atleta, Jesse Owens, que conquistou 4 medalhas de ouro e personificava tudo o que Hitler desprezava. E assim, a Alemanha se erguerá novamente. Marcharemos, conquistaremos. O mundo se curvará diante de nós. Mas a promessa de um futuro melhor logo se transformou em um pesadelo. Uma ditadura totalitária, perseguição, morte. O uso de gás é a solução mais eficiente. Adaptaremos os métodos que já conhecemos. O programa T4 será a base. O programa T4, posto em prática de 1939 a 1945, foi a política nazista de eutanásia que eliminou pessoas com deficiência, consideradas indignas de viver, e serviu de base para o Holocausto. Com uma política expansionista agressiva, Hitler desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia em 1939 mergulhou a Europa em um conflito devastador. Após expor seus sonhos de conquista, Hitler encerra a entrevista. Bom, agora vimos que ele realmente acreditou nisso, não é? Mais do que simplesmente acreditar, ele tinha essa convicção. Com os planos de Hitler, a guerra alcançou todas as regiões do mundo, envolvendo diversos tipos de batalhas. A Luftwaffe teve destaque nas batalhas aéreas, como a Batalha da Inglaterra. Na África, as forças do Eixo e dos aliados se enfrentaram em batalhas, onde os britânicos derrotaram os alemães, impedindo a expansão do nazismo no continente. No Pacífico, os porta-aviões e submarinos foram cruciais, com a Batalha de Midway, 1942, sendo decisiva para enfraquecer a marinha japonesa e alterar o curso da guerra. A derrocada final da Alemanha nazista ocorreu em 1945, com os aliados avançando no leste e no oeste. O Exército Vermelho chegou a Berlim, enquanto os aliados desembarcaram na Normandia. Em abril de 1945, com Berlim cercada e a rendição iminente, Hitler se refugiou em seu bunker. No dia 30 de abril,
Ao lado de sua mulher Eva Braun, cometeu suicídio, pondo fim ao regime nazista. Seu corpo foi queimado para evitar que fosse capturado. Reconheço que a derrota é iminente. Tudo está perdido. Não diga isso, Adolf. Ainda há esperança. Não há esperança. A Alemanha foi destruída. Meu sonho, um pesadelo. Com a morte de Hitler, o Terceiro Reich chegou ao fim. Mas o legado de destruição e ódio permaneceria para sempre. Um lembrete sombrio dos perigos do extremismo e da intolerância. Miguel e Laura saíam apressados da chancelaria alemã. Um enorme banner com a suástica balançava ao vento, enquanto soldados os observavam. Havia uma tensão, mas, antes que pudessem dar mais alguns passos, um brilho intenso os cercou. O vórtice temporal os engoliu num instante, distorcendo a realidade. Quando a luz se dissipou, o frio da capital alemã deu lugar ao calor sufocante do Egito. Agora, estavam em um movimentado porto egípcio, no ano 29 a.C., onde o destino os aguardava em uma nova era. No próximo vídeo estaremos com a rainha do Nilo, a filha de Ísis, Cleópatra, a última governante do Egito Antigo,